Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Krishna, Om Krishna, Om Radhe, Om Radhe, Jaya Gaura Nitai, que purifica, purifica, purifica. Sempre, antes de fazer uma aula, ou você for falar alguma coisa para uma pessoa, você primeiro purifica, né, o ambiente que você está. Então, quando a gente canta esse mantra aqui, o mantra que eu cantei é o mantra da misericórdia divina. É o mantra da encarnação de amor de Deus. Então, quando a gente canta esse mantra, automaticamente você está decretando assim, purifique, purifique, que a atmosfera em torno de mim se encha de amor, né? Que se encha dessa energia de gratidão, de luz, para que eu possa me inspirar a falar, né? De uma maneira mais integrada com Deus no meu coração. Então hoje a gente vai falar sobre o controle da mente, certo? Vemos aí muitos livros falando sobre como controlar a mente, mas a gente tem que entender na profundidade o que é essa mente. O que é essa mente? Então no capítulo 6 do Bhagavad Gita, Arjuna está falando assim para Krishna, né? Ó Madhusudana, o sistema de yoga que você resumiu parece-me inviável e impraticável, pois a mente é inquieta e instável. Então, nesse verso 33, depois de Arjuna ter recebido o conhecimento de Krishna sobre o controle da mente, Arjuna chegou num ponto em que ele falou assim, pô, mas não dá para controlar a mente, porque ele fala aqui, ó, porque tudo que você me falou, Krishna, ele está falando nesse verso, parece-me inviável e impraticável. Porque Arjuna tinha, né, o conhecimento sobre a natureza da mente, né? Porque ele fala assim, não dá para praticar isso tudo que você está falando, que você falou para mim nesse capítulo 6, que é relativo às várias práticas, né, yógicas, vamos dizer assim, para controlar a mente. Aí Arjuna está falando assim, porque a mente é inquieta e instável. Essa é a natureza. Por exemplo, o seu corpo físico, seu coração está batendo, a sua respiração, né? Você está respirando, inalando, exalando, e você não tem o controle direto disso. Está acontecendo porque é o fenômeno, certo?
o fenômeno do corpo físico, ele tem várias funções que estão além do nosso controle assim, consciente. Porque isso aqui é uma máquina biológica, Deus está dentro do seu coração, e aí ele tem uma função intrínseca de existir assim. Apesar de você ser o espírito habitando, né, nessa forma física, essa forma física ela é uma máquina biológica. Ela não tem identidade com o espírito. O espírito ele faz o quê? Ele vitaliza essa máquina biológica. Mas esse corpo humano ele tem funções intrínsecas à existência dele. Por isso que você não controla, né, as suas funções vitais, a sua digestão, a circulação de sangue, certas modulações do cérebro, do coração, tudo está acontecendo naturalmente de acordo com a biologia desse corpo. Aí você está carregando esse corpo, né, na sua existência, através de uma consciência, uma vitalidade, que está integrada com essa consciência do espírito, mas o corpo em si ele é independente da sua ação. É igual o motorista e o carro, que a gente sempre fala no exemplo, né? O motorista ele não tem nada a ver com o carro. O carro tem suas funções. Quando você liga o carro, o motor vai funcionar particular, do jeito dele. Ele vai se locomover com a roda, né? Não é você que está se locomovendo, é o seu carro. O motorista só está guiando o carro. Assim, Deus também, ele nos dá essa máquina biológica, ele que está por trás de tudo, todas as funções biológicas estão sendo controladas por Deus que está no seu coração. Entende? Então a gente tem que fazer essa diferenciação da forma física. E você não consegue controlar. Da mesma forma, você tem um corpo mental, que é isso aqui que a Arjuna está falando nesse verso. E o corpo mental, ele tem funções intrínsecas a ele. Logo, não é questão assim, eu quero controlar meu pensamento, então eu vou fazer um exercício aqui de yoga, onde eu vou tentar ficar em silêncio máximo, porém você não vai conseguir. A natureza do corpo mental é pensar, certo? Não tem como você parar seus pensamentos. É isso que nós temos que entender. O nosso corpo astral, por exemplo, é o corpo da emoção. Não tem como você não se emocionar, ser uma máquina, né? Um robô. Você não é um robô, você é um ser orgânico, onde o seu espírito está interagindo com esse corpo astral também, né? Já que você é o motorista do corpo astral e motorista do corpo mental. E também motorista do corpo físico. E o corpo físico é a última manifestação, vamos dizer assim, dessa tríade. Então o corpo é uma manifestação da mente interagindo com o sentimento. E daí você toma as suas ações nesse mundo, nessa correlação entre mente, emoção e corpo. E a energia, né, que é o corpo etérico, que está mantendo essa estrutura física. Tá? Então Arjuna, depois de receber o conhecimento de Krishna, de várias práticas de yoga, ele entendeu assim, Krishna, mas não dá para controlar a mente, eu tento manter ela numa linha, né, numa linha só de pensamento, mas eu não consigo, ela é inquieta, né? Ele falou que é inquieta e instável. Para mim é inviável, é impraticável eu conseguir controlar a minha mente. E aí que aqui, nesses outros versos que eu vou falar aqui, que Krishna vai dar a decisão final de como controlar a mente. Ok? Espero que tenha ficado bem claro aqui, que a mente ela é como um carro mental, que ela tem uma função, e essa função da mente é o quê? É usar os sentidos para projetar uma realidade. Então o espírito, através da mente, ele constrói a realidade dele, que é essa manifestação física, e quando ele está sonhando, através da mente, ele constrói a realidade astral, que se chama sonho, ou que pode ser pesadelo também. E aqui nesse mundo material também, você pode construir situações favoráveis, quando você está consciente desse controle mental,
Agora, quando a mente te controla, geralmente você vai gerar um mundo caótico, desfavorável para as suas experiências aqui nesse mundo chamado, né, material, que não é material em si. A gente usa essa palavra material, porém tudo é mente. A nossa mente está dentro da mente de Deus. E Deus está mantendo tudo. Certo? Isso aí que temos que entender. Foi a aula que nós demos, né? A aula passada foi exatamente sobre isso. Quem está mantendo a existência de cada indivíduo é Deus que está mantendo. Ok? E também Deus está mantendo a energia coletiva. E Deus também, ele está mantendo todo esse universo. Esse universo todo está dentro da mente de Deus. Tudo é mente. Então, quando fala assim, como é que eu vou controlar a minha mente? Você tem que entender que a sua mente é um pedacinho da mente de Deus, que Deus ele está te dando essa oportunidade de você aprender a co-criar com Ele, a criar a sua realidade. Tá entendendo? Como é que é? Tá tudo interagindo. Assim como o seu espírito é uma parte integrante do Espírito de Deus, a sua mente é uma parte integrante da mente de Deus. Então Deus é o total e nós, como energias de Deus, recebemos de Deus, né, a inteligência dele, a mente dele, o corpo emocional dele e a entidade física dele. E essa entidade física nada mais é do que um produto da sua mente. Então, na vida espiritual, e essa é a noção do Bhagavad Gita, é que se você conseguir controlar a sua mente, você controla a sua realidade de manifestação em qualquer dimensão. Inclusive aqui nessa dimensão da terceira dimensão física. Tá entendendo? Então, Krishna ele falou as várias práticas e a Arjuna no final fala assim, poxa, mas é difícil, eu não consigo. Ele fez essa pergunta, né? Como que eu vou controlar a minha mente? Ela é obstinada, ela é, como fala? Ela é instável e inquieta. Já reparou que você não consegue parar de pensar? Quando você está no modo da paixão, principalmente, né? Tem da modo da ignorância, da paixão e da ignorância. Quando você está no modo da paixão, a sua mente é muito turbulenta. Você quer sentar para meditar, mas aí fica aquele burburinho por trás, assim, não deixa nunca você ficar fixo naquela situação que você quer. Por exemplo, Deus ele fala assim, você tem que cantar meu nome, ou você tem que meditar nos meus pés de lótus, tem que se absorver na reflexão, né, na assimilação de um verso do Bhagavad Gita. Aí quando você fecha o olho para meditar naquele verso, vem tanto pensamento. Aí ele quer te levar para lá, aí ele leva para o passado, aí ele leva, que eu tenho que pagar essa dívida, mas que eu tenho um problema lá com aquela pessoa, tem lá o enterro daquele outro lá, assim, ela não deixa você fixar, focar a sua atenção. É em Deus, né, que é isso que nós temos que fazer, aprender a focar a nossa energia no divino. Isso tudo aqui vai ser revelado aqui nessas instruções de Krishna, nos versos posteriores, tá? Então, depois que Arjuna pergunta isso, né, no verso 33, no verso 34, ele continua falando, não dá para controlar, pois a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, ó Krishna. Parece-me que subjugá-la é mais difícil do que controlar o vento. Então esse exemplo aqui é muito legal, né? Que o vento você não vê, né? Mesmo o vento que é um elemento que você dá para perceber, vamos dizer assim, fisicamente, como que você vai controlar o vento? Né? Ele tem a natureza dele, então é um exemplo magnífico. Agora, a mente é uma energia milhões de vezes mais sutil que o vento. Inclusive você não consegue sentir, né? com as nossas percepções físicas. Então a mente tem o que? É o pensamento. O pensamento você consegue entender por quê? Porque eu penso, né? Então eu sei que há algo chamado pensamento, que é esse ato de volitivo, né? Dessa energia sutil
que faz você pensar. E através desse pensamento é que você está criando a sua vida. Está entendendo? Através desse pensamento e através do pensamento e o sentimento que você está co-criando a sua vida. Não importa se você sabe disso ou não, você é um agente criador de Deus. Assim como Deus é o Criador Supremo e você é uma parte dele, feito à imagem e semelhança, você naturalmente é um criador na sua vida. O segredo, né, da vida espiritual e da vida material é você usar constantemente o seu pensamento e o seu sentimento de uma maneira consciente, porque a sua vida nada mais é do que o resultado do que você está pensando e do que você está sentindo. Por isso que o mundo está caótico, porque as pessoas estão pensando muito fora da consciência divina, fora da percepção espiritual. E aí, esse mundo que a gente vê hoje em dia nada mais é do que uma criação de pensamentos, de milhões de pensamentos de pessoas que não estão interagindo com o divino. Por isso que o mundo parece caótico, parece imperfeito, parece que é trevas, né? Dizem que a psicosfera do planeta Terra está negra, está suja, contaminada, de tanto pensamento que não tem nada a ver com a divindade, com a devoção, com o amor a Deus, certo? Então temos que pensar muito nisso. A mente, né? Então a Júnior está falando aqui, por mais que você tente segurar a mente, ela é que nem um cavalo selvagem, né? Você não consegue domesticar a sua mente, na visão de Arjuna, né? Porque ele fala assim, ela é inquieta, ela é turbulenta, é obstinada. A mente é a coisa mais teimosa que você tem. Você não consegue, né? Porque o trabalho da forma humana é exatamente você aprender a focar a sua energia em Deus, refugiar essa energia aos pés de lótus de Deus. Só que você não consegue fazer isso, porque a mente é obstinada. A mente, ela quer o quê? Ela quer experimentar a variedade, ela quer viver no entretenimento desse mundo, ela quer gozar o mundo. Ela tem essa propensão de conquistar as coisas, de ser, né, a grande, a superior. A mente quer mandar no espírito, mas a mente é só um veículo do espírito. Só que as pessoas não sabem disso, não estão vivendo no espírito. E por causa disso, a mente naturalmente domina. Então, como que a mente domina? A mente, ela domina criando essa entidade falsa, que é chamada o falso ego. Certo? Você, o espírito, é o eu real. Mas como a mente, ela quer dominar o espírito, ela tem que ter uma identidade. E aí, ela cria essa forma material como o personagem que ela quer ser. Entende? E aí, como a propensão da mente é desfrutar dos sentidos e se tornar proprietária do mundo para se autovalorizar, isso que é o falso ego, né? Você tem o orgulho, você quer ser o centro do mundo, você quer ser sempre elogiado, você acha que você que está fazendo as coisas, mas isso é a mente usando a sua forma física e astral e mental, né? Para ter o domínio. Por isso que quando você está no espírito, você transcende a mente, você não deixa mais a mente atuar nesse falso ego. Então você não está se importando com elogio, com crítica, tristeza, alegria, frio, calor, tudo que é relacionado com os sentidos já não interfere muito no seu lado espiritual. Tá entendendo? Então essa é a pegada, você se situar no espírito. Para controlar a mente, você não pode controlar a mente diretamente. Você tem que se situar no espírito, e nessa posição espiritual você transcende o falso ego. O falso ego, ele acontece de acordo com a ilusão, com os modos da natureza material, e aí você passa a ser o senhor da sua vida. Aí você usa sua mente para criar a situação favorável para a sua vida espiritual. Mas não existe essa coisa de eu vou parar meus pensamentos.
Enquanto você estiver aqui nesse mundo material, a mente vai estar atuando. Assim também o seu corpo físico vai estar atuando de uma maneira particular, intrínseco à sua funcionalidade, né, de acordo com uma máquina física, ou como uma máquina emocional, ou uma máquina mental. Certo? E você tem outros instrumentos superiores, além da mente, que estão também sob a regência do espírito. Então, temos que estudar, temos que ter autoconhecimento, temos que ir, né, para os planos superiores de atividade enquanto estivermos aqui nesse mundo material, passando por essa experiência passageira. Todos os dias, né, quando o Mestre Cristo ele fala orai e vigiai, é exatamente isso, orai e vigiai. Orai no sentido de decreta para sua mente que você que é o Senhor. Né? E vigiai para não deixar a sua mente ficar te levando para situações que estão assim, muito fora do plano espiritual da sua vida, que é o plano de Deus. Né? Deus criou esse universo material para que espíritos, vamos dizer assim, rebeldes ou invejosos, pudessem, através de suas experiências sofríveis, né, sob o controle da mente, poderem, né, tomar essa decisão e consciência de ir para o espírito. E aqui Krishna explica as várias práticas. Aí Arjuna chega e fala assim, mas é impossível, Krishna. Né? É que a mente é turbulenta, é obstinada, é muito forte. Arjuna está atuando como uma pessoa em ilusão, perguntando a Krishna aquilo que a gente quer perguntar. Mas Deus, como é que eu vou fazer para controlar a minha mente? Ela é muito obstinada, eu não consigo sentar, eu não consigo cantar uma volta de japa. Quando eu chego no meio da japamala, eu já começo a pensar outras coisas, eu não consigo colocar aquela devoção, eu não consigo fazer com que a minha mente queira ter essa avidez. Não, eu quero encontrar Deus, eu quero voltar para o meu lar original, eu quero sair dessa experiência mundana de samsara, de ciclos de nascimentos e mortes. E para isso acontecer, é o que Krishna vai explicar aqui, que a questão, o problema não é a mente, certo? Nesse capítulo mesmo, Krishna fala, a mente pode ser sua amiga ou sua inimiga. O problema não é a mente, o problema é a ignorância espiritual. É você estar esquecido do que você é, esquecido de quem é Deus, e não está tendo essa comunhão amorosa natural com Deus, compreendendo que agora, nesse tempo, desse mundo, nessa forma humana, você vai realmente fazer esse esforço, né, de tentar controlar esses veículos inferiores ou materiais grosseiros e sutis, para que você possa ficar sempre alinhado com o espírito e que a sua manifestação aqui externa seja a atividade do espírito em plena comunhão com Deus, que é o que Deus fala no Bhagavad Gita de serviço devocional. Ok? Então, por exemplo, aqui eu estou falando uma palestra para vocês sobre a natureza da mente, de Deus, do espírito. Isso aqui é um serviço devocional. Tem vários serviços devocionais. Ok? Então é isso que você tem que fazer. Não só tá tentando controlar a sua mente, né? Controlar a mente não é reprimir a mente, é pegar a energia da mente e canalizar para as situações favoráveis na sua existência. E para também auxiliar as outras pessoas a despertarem espiritualmente. Isso que é usar a mente de forma correta. Então isso se torna prazeroso, né? Prazeroso você usar todos os seus veículos de um modo harmônico ou em ressonância com o plano de Deus, ou a justiça de Deus. E nessa ressonância você começa a receber naturalmente os méritos do universo. Certo? Porque é Deus que está trazendo tudo para a gente. É Deus que está nos fornecendo todos os elementos da nossa vida. E você vai ser protegido, vai ser abastecido com tudo o que é necessário para você seguir uma vida aqui nesse mundo material com benefícios, né, que vão facilitar a sua decisão ávida, né, de sim, eu quero voltar para Deus e eu quero todos os dias situar a minha mente, né, nos pés de lótus de Deus. Por isso que Krishna fala, né, pensa sempre em mim.
pensa, usa sua mente, usa os seus pensamentos, sempre em mim, né? Pensa sempre em mim, torna-se um devoto, né? Devota a sua vida a esse entendimento superior do Espírito, né? Seja um devoto meu, entenda que tudo sou eu, e que você é uma parte integrante minha e que você tem que se integrar comigo conscientemente. Isso é o devoto. Se devote a mim. Aí Deus fala, adora-me, adora-me. Porque só existe eu. Para de adorar time de futebol, político, né? Ou alguns religiosos que estão aí que falam que são os bambambam e outros. Então Deus fala, adorar é só a mim. Você tem que adorar a Deus. Isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Certo? A suprema personalidade de Deus. E por isso estamos aqui falando do conhecimento que o próprio Krishna, né, que é Deus, veio falar para nós assim, de uma forma bem simples. O Bhagavad Gita é o ABC da vida espiritual. Então, aqui Arjuna está falando, Krishna, a mente é muito inquieta, turbulenta, e para mim subjugar a mente no meu entendimento, é mais difícil do que controlar o vento, que é uma substância que dá para perceber, mas né, ele compreendeu assim. E realmente é assim, e é muito mais difícil ainda controlar a mente. Quando você pensa nesse termo que a Arjuna estava pensando, né? Ele estava falando assim, ele está pensando que a mente você tem que controlar. Assim como vou pegar o vento, não é assim. Nós vivemos no oceano de pensamentos, de formas, pensamentos. Então a forma de você se proteger dessa gama, né, infinita de pensamentos e emoções contaminados que estão entrando aqui no seu campo, é você se tornar um ser espiritual. Quando você vibra na luz, naturalmente a escuridão não penetra. Não é assim? Se você está num lugar muito escuro, se você acende uma luz, não é que aquela escuridão deixou de existir. Ela simplesmente não está ressonando com a luz e ela é uma ausência. A escuridão não é uma presença, ela é a ausência da luz. Tão logo você esteja pensando em Deus, que você esteja conectado em amor com o divino, a sua vida se torna uma expressão luminosa. E aí todas aquelas formas, pensamentos que são negativas ou da natureza da escuridão, elas deixam de existir. Esse é o segredo. Você não tem que lutar contra a sombra, contra a escuridão. Você não tem que ser um opositor das trevas. Você tem que ser um centro de luz. E aí você consegue dominar a sua mente facilmente. Ou o campo mental, né? Vamos dizer assim. Tá? Então o Prabhupada está falando aqui, a mente é tão forte e obstinada que às vezes supera a inteligência, embora o que se espera é que a mente seja subserviente à inteligência. Para um homem que vive o cotidiano e que tem de combater tantos elementos opositores, de certo é muito difícil controlar a mente. Valendo-se de artifícios, talvez a pessoa estabeleça mentalmente uma relação equilibrada com amigos e inimigos. Mas, em última análise, homem nenhum no mundo pode agir assim, pois isto é mais difícil do que controlar o vento tempestuoso. Certo? Então, aqui, a inteligência que você tem, que é um instrumento que Deus te deu para você discernir entre o que você quer e o que você não quer, o que é favorável para a sua vida espiritual e o que não é favorável. Você tem um instrumento que é um instrumento de luz, certo? Esse instrumento de luz é a sua inteligência, que está dentro, né, é um pedacinho da inteligência suprema que está em todo o universo. Então você pega essa inteligência de Deus, ele te dá como um corpo sutil, e esse corpo é superior à mente. Mas a mente ela é tão obstinada que você perde a inteligência. Você esquece que você é o espírito. Esse esquecimento espiritual é a falta do uso desse instrumento chamado inteligência. E a inteligência ela só acontece, de fato, quando a sua mente está purificada.
ou quando a sua mente está agindo como uma amiga do espírito. E a mente é o intermediário entre o corpo e o espírito, onde a inteligência vai conduzindo a mente, né? E esse corpo nada mais é do que um reflexo da mente, o corpo físico. E aí você fica esperto, você fica inteligente. Você não cai mais nas armadilhas de Maia, você está sempre, né, naquele posto interno de observação na sua vida. Aí você começa a fazer a prática de fazer com que a sua luz, a sua inteligência, o seu corpo búdico, o seu corpo crístico, né, que é a inteligência, ela amplie a sua vibração. E daí você passa a cooperar com a divindade que está no seu coração para transmitir essa mensagem, certo? Então, a mente ela tem que ser, como diz Prabhupada aqui, subserviente à inteligência, tá? Quando você vê que você não está lembrando muito do Espírito nem de Deus, isso significa que a sua mente está dominando. Sua mente está sob o modo da paixão, o modo da ignorância ou o modo da inteligência, da bondade. Temos que transcender esses modos, certo? E isso vai acontecer facilmente se você se render a Deus. Quando você começa a pensar muito na divindade e tem esse desejo constante de querer se libertar desse mundo, dessa armadilha, desses encantos materiais, então Deus no seu coração vai ajudar você também, né? A sua inteligência entra em contato com a inteligência de Deus que está no seu coração e nessa integração você começa a realmente controlar a mente, a dominar os seus pensamentos. Mas aí tem que ter a pureza de entendimento principalmente. E você tem que ter o quê? A autorrealização. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa forma humana. Por isso que Krishna diz, né, lá no Bhagavata, que a forma humana é feita para o sacrifício espiritual, enquanto aqui, né, encarnado nessa experiência dentro desse mundo material. Essa é a forma perfeita de entender como controlar a mente. Certo? É tipo assim, não adianta você querer controlar a escuridão. Você tem que se iluminar. Quando você está com a consciência iluminada, ou a consciência crística, ou a consciência búdica, ou a consciência de Krishna, naturalmente a escuridão não vai chegar, porque não tem sentido, você está observando tudo conscientemente. E o Bhagavad Gita, o que é o Bhagavad Gita? Ele é a inteligência de Deus manifesta na forma de palavras, de escritura, de sabedoria. Então, quando você absorve o Bhagavad Gita e ele passa a ser parte constituinte da sua inteligência sábia, naturalmente você vai saber se conduzir nesse mundo sem se perder, né, nos atalhos enganosos, nas armadilhas poderosas de Maya. E Maya não está aqui para ficar te tirando do caminho espiritual. A Maya ela só vai influenciar você se você não estiver no caminho espiritual, entende? Então você não tem que lutar com Maya, porque Maya é a energia ilusória de Deus. Quando você não quer estar com Deus, Maya atua na sua vida. Essa é a função dela. Você não quer Deus, então você tem que viver essa vida de karma, de ações e reações. Mas quando você quer realmente Deus e você coloca toda a sua energia, todo o seu pensamento, as suas emoções nisso, então Maya para de atuar na sua vida. Ou seja, Deus no seu coração pega essa energia ilusória dele e tira da sua vida. Quando ele faz isso, você vai criando entusiasmo cada vez maior para estar na prática espiritual. E prática espiritual significa despertar amoroso por Deus. Quanto mais você está integrado amorosamente com Deus, mais a sua vida humana está sendo um sucesso, mais o seu sacrifício está sendo eficiente, mais você está recebendo a maior riqueza da existência, que é estar em comunhão consciente com Deus
aqui e agora no seu coração e se preparando nesse mundo terreno para que na hora da morte dessa máquina biológica você possa voltar para o reino espiritual conforme Krishna fala no capítulo 8 do Bhagavad Gita. Tá entendendo? Então essa aqui eu dei uma sinopse. Uma sinopse, não precisa ficar pensando na mente como um elemento nocivo e que você quer completamente se desfazer da sua mente, porque a mente sua é obstinada, assim como o Arjuna estava falando, né? Isso que eu falei agora é exatamente o que Krishna vai começar a falar nos versos seguintes, tá? Na literatura védica, o Katha Upanishad, afirma-se: o indivíduo é o passageiro no corpo material e a inteligência é o condutor. A mente é o instrumento de direção, as rédeas, né? E os sentidos são os cavalos. Dessa forma, o eu goza ou sofre na associação com a mente e os sentidos. Esta é a ideia defendida pelos grandes pensadores. Então, essa analogia aqui, falada no Katha Upanishad 1, 3, 3, 4, é muito interessante porque mostra, né, que você, o indivíduo, que é a alma, é o passageiro nesse corpo material. Certo? E a inteligência é quem está conduzindo esse corpo material. Você tem que saber conduzir a sua vida com a sua inteligência, com o seu corpo búdico, e não com o seu corpo mental, não com a sua mente que está tentando racionalizar ou ter uma atribuição lógica mais limitada, associada ao falso ego do que você tem que fazer nesse mundo material. Não é assim. Você só pode agir nesse mundo material de forma perfeita quando você está vivendo perfeitamente no espírito que você é. Então esse verso está falando aqui, ó. O que é a mente? A mente é um instrumento de direção. Certo? É o que está conduzindo as experiências que esse corpo, né, se move, porque a minha mente fala assim, eu quero me mover para cá. Eu quero me mover para cá. Isso é a mente que está dirigindo esse corpo. Certo? Agora, por que você está fazendo isso? Aí a inteligência que está por trás da mente, ele está falando assim, ele está mexendo por causa disso, que é um exemplo, tal, entendeu? Só que as pessoas perderam a inteligência completamente. E aí elas pensam que são a mente, que são o corpo, né? E a inteligência, entende, é o espírito por meio do meu corpo que está dando uma ordem para a mente projetar o corpo fazendo isso e aquilo, ou qualquer atividade que você quiser, dentro do plano emocional, né? Tudo que é correlacionado com as atividades dos chakras que se relacionam com esse universo da forma energética. Então tudo é maravilhoso, a criação de Deus é fantástica. Você entender isso, que você é um fenômeno, né, multidimensional. Certo? Isso é muito incrível. E daí você conduz a sua vida com essa inteligência, com essa visão. Então, inteligência é isso, é conduzir a sua vida nessa capacidade ou na qualidade espiritual. Aí a sua vida vai ficar um néctar, porque você acorda todos os dias, né, percebendo a divindade, você entra dentro, vou pegar meu carro hoje, vou viajar para tal lugar, né, aí você pega o carro novinho, todo calibrado, né, já saiu lá os pneus limpinhos, então você tem que fazer isso, seus veículos eles têm que estar em afinidade com a ação da sua inteligência luminosa, que é guiada pelo Espírito, dentro daquilo que você compreendeu. Eu compreendi que nessa vida material, nessa forma humana, nesse estágio em que estou agora, como, né, humano, eu devo usar essa minha forma como um sacrifício, um ofício sagrado, sacrifício, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que é me render a seus pés de lótus e entender que tudo é Ele, e que eu tenho que trabalhar nessa forma para que no momento da morte eu esteja com uma consciência tal
que eu possa desencarnar e voltar para o mundo espiritual, onde eu vou ter um corpo espiritual para me relacionar com o divino face a face. Ok? Já que Deus é uma pessoa absoluta também, dentro dos seus três aspectos, né? Que Deus ele é impessoal, ele é localizado e ele é uma pessoa. Em última análise, ele é uma pessoa, conforme ele explica aqui no Bhagavad Gita. Só que é uma pessoa absoluta, você não vai entender o que é isso. Primeiro você tem que se situar na vida espiritual, purificar a sua mente, ascensionar a sua energia para os pés de lótus de Deus, e daí você vai compreender o que é isso, o que é Deus, quem é Krishna, quem é Vishnu, o que é esse aspecto todo aqui de energia manifestada. Temos que fazer esse trabalho na forma humana, isso é maravilhoso. Essa forma humana é um filé, né? Como eles falam, né? É um doce que Deus te dá para você finalmente escapar dessa matrix, dessa maia. Só que as pessoas não conseguem controlar os pensamentos e a mente, elas não conseguem dedicar nem 10 minutos por dia para uma leitura do Bhagavad Gita. Então muitas pessoas que começam a ouvir essa palestra já acham chato, né? Porque a mente, ela acha tudo que é espiritual para a mente, quando ela não está sob o controle do espírito, tudo é chato para a mente. Acha-se interessante, tem uma curiosidade, né? Mas ela não consegue, você não consegue se dedicar à vida espiritual. Isso aí que você tem que entender, que você tem que fazer isso. Senão você vai perder a sua vida humana. Por mais que você tenha conhecimento espiritual, por mais que você acredite em Deus, por mais que você seja bonzinho, que faça algumas austeridades, né, que faça sua yoga, sua meditação, isso aí não vai adiantar nada se você não se conectar com Deus. E para se conectar com Deus tem que ter essa vontade superior. Essa vontade, eu quero isso. E realmente ter aquele interesse, né? É igual no mundo material, quando você quer alguma coisa, você já não coloca a sua energia, a sua vontade, eu quero isso, né? Porque a mente, para obter o que ela quer, ela incide o desejo dela num tipo de entusiasmo até ela conseguir aquilo, ou um relacionamento, ou um carro, ou um emprego, ou um tipo de entretenimento, né? Você coloca toda a sua energia naquilo para conseguir manifestar aquela realidade dita material. Só que você não faz isso para o espírito, porque você está sob o controle da sua mente, que cria um falso ego, que quer ser o centro do mundo, você quer ser elogiado, você quer ser o feitor oficial das coisas, mas não é assim, certo? É Deus que tem que ser elogiado, Deus que é o centro do mundo, Deus que é a justiça suprema, a misericórdia, o amor, a alegria, a inteligência, tudo é Deus. Então você é uma parte integrante de Deus e você tem que integrar a sua consciência a Ele para manifestar a beleza da sua vida, onde você vai estar em paz, você vai estar feliz, você não vai estar querendo se destacar de ninguém, não vai querer ser eu sou alguém, eu sou um pregador espiritual nesse mundo aqui, tem muita gente que está me ouvindo, dando like, né? Não tem essa importância. Essa importância é maia, né? Os falsos egos, eles são tão arrogantes, né? Quando a mente ela é tão arrogante que ela tenta se fundir em Deus, se tornar em Deus, né? Tem pessoas, né, que fazem prática espiritual usando a mente para se fundir em Deus, vai perder a identidade dele espiritual e eu vou me tornar Deus, né? Então Krishna fala que essa é a maior de todas as ilusões e realmente acontece. Aí a pessoa pensa que é Deus, mas ele nunca vai estar feliz completamente, ele vai se sentir dividido quando ele estiver nessa posição de eu sou Deus, porque essa não é a posição real. A posição real é que você é um servo eterno amoroso de Deus. Enquanto você não atingir essa posição e viver em humildade, certo? A sua vida nunca vai estar perfeita, nunca vai ser completa. E é isso que a Arjuna está falando aqui. Como é que eu faço para chegar a esse ponto, Krishna? Minha mente é obstinada, minha mente é terrível. Eu não consigo pensar só em você, minha mente fica só pensando em tudo menos em Deus.
Por isso que tem a prática espiritual. Por exemplo, nessa Kali Yuga, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fala, olha, se você cantar meu santo nome, é uma prática muito fácil, né? Por isso que a gente canta, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quanto mais a gente vai cantando, né? Quanto mais a gente lê o Bhagavad Gita, se associa com pessoas interessantes que já estão com esse contato mais íntimo com Deus, quanto mais a gente, né, visita os locais sagrados, enfim, ou faz do nosso lar, ou do nosso tempo, da nossa energia, a gente coloca nisso na vida espiritual, mais a gente está purificando a mente e tendo essa condição de assumir o controle, certo? Mas o controle sobre a mente não é esse controle assim que a gente pensa assim, não, vou controlar, vou mandar, não tem essa arrogância. O espírito, ele é naturalmente um ser divino, né? É uma parte de Deus, ele é um Deus. E a mente, ela não é nem sua amiga, nem sua inimiga, mas você vai fazer a amizade com ela nesse sentido de entendimento, de sabedoria, onde você vai usar a sua mente para promover as suas experiências maravilhosas nesse mundo, onde simplesmente estar com Deus é um néctar. Você está sempre pensando no divino, né? Atuando como um devoto, né? Ou cantando, ou fazendo uma prática espiritual com devoção, né? Isso é o serviço devocional, se associando com pessoas que não estão falando abobrinha, que só falam de coisas que são exatamente a causa da prisão de todo mundo nesse mundo material. Então, quando o mestre vem, ele representa esses valores do espírito de uma forma autorrealizada, onde ele tenta passar a instrução. Não é para o mestre ser adorado como Deus, e todo mundo quer aquele mestre, aquele outro mestre, não é isso. Adorar só Deus. O mestre tem que ser, você tem que ouvir o que ele falou, porque ele representa aquilo que você vai ser. Ele já realizou aquilo que você tem que realizar. Por isso que ele vem nos ensinar. Por isso que tem o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é o próprio Deus falando, né? Certo? Então, isso é maravilhoso. Quando você entende isso, vai, uau, eu quero ler o Bhagavad Gita, né? E quanto tempo você perde, né, em outras coisas que não tem nada a ver com Deus, certo? No Bhagavad Gita, Krishna fala, você pode viver uma vida, as outras coisas você pode fazer, mas faça com moderação. Tem uma hora que tem um limite da viagem, né, da alucinação material. Aí você vai e se auto-situa todos os dias, a pessoa que tem inteligência vai usar o tempo dela, de alguma forma, para fazer uma prática espiritual, onde ela vai se conectar com Deus no coração, de preferência logo de manhã, bem interessante, certo? Você faz de tarde, de noite, e na medida que você vai desenvolvendo a sua afinidade ou a sua comunhão com Deus no coração, você vai fazendo isso com mais intensidade. É progressivo isso. Aí, na medida que o seu amor vai desenvolvendo por Deus, Deus vai se revelando para você. E quanto mais Deus se revela, menos sujeito você está a cair em maia. E daí você está se libertando, você está obtendo o mérito da libertação desse mundo. Ok? Então a mente é um instrumento de direção e os sentidos são os cavalos. Certo? Então a mente é o centro dos sentidos. E daí a inteligência, ela guia a mente, né? E a mente são as rédeas que estão nos cavalos dos sentidos, e você fala assim, vai para lá, né? Vai para cá, né? A inteligência faz isso. Aí o cavalo quer comer grama ali naquele lugar ali que só tem coisa desfavorável para a vida espiritual, né? Os cavalos, eles são simplesmente servos da mente. Então a inteligência está segurando a rédea da mente. Então, se a mente quer ir ali, ó, pertinho do abismo, né, que fala, né, geralmente as gramas mais gostosas estão perto de um abismo, né, a inteligência imediatamente, quando vê os cavalos indo para lá, ele já puxa a rédea e fala assim, não, vai para cá, o caminho é esse aqui, ó, o caminho é esse aqui. Pode ir que aqui tem grama boa também, não tem que comer aquela lá, não. Entende como é que é? Então, essa analogia é incrível nesse sentido, né?
Aí Prabhupada continua falando, supõe-se que a inteligência dirija a mente, mas a mente é tão forte e obstinada que muitas vezes domina até mesmo a própria inteligência da pessoa. Assim como uma infecção aguda pode superar a eficácia do remédio, né? Presume-se que tal mente forte seja controlada pela prática de yoga, mas tal prática nunca é viável para uma pessoa que, como Arjuna, tem de enfrentar o mundo, né? Por isso que Arjuna fez essa pergunta. Ele está perguntando como uma pessoa mundana. Pode ser que seja eficiente esse controle, de acordo com as práticas que Krishna falou aqui no capítulo 6, para uma pessoa que está praticando yoga, que tem tempo. Mas para uma pessoa mundana, como que vai fazer isso? Né? Isso que ele está falando assim, ó, nunca é viável esse tipo de prática de yoga que Krishna ensinou aqui no capítulo 6, para uma pessoa que vive a rotina do mundo, tem que sobreviver, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a família, e tem que agradar um, agradar outro, e aí vai, e ele está completamente perdido na mente, né, no modo da paixão, no modo da ignorância, e aí a pessoa fica completamente perdida. Então a Arjuna está falando, mas eu não consigo entender, eu não vou ter tempo para praticar yoga, não dá, certo? Então essa é toda a questão aqui, né, que Krishna está falando, assim, entendeu? Porque devemos entender que do Bhagavad Gita até o capítulo 6, Krishna descreve todos os tipos de yoga, certo? E a partir do capítulo 7, Krishna vai começar a descrever a Bhakti Yoga. Então, Arjuna ele começa a perguntar com a mente, Krishna, não dá para fazer essas práticas, porque eu sou um ser mundano, e eu vivo de tal maneira nesse mundo que é praticamente impossível, a mente é obstinada, né? Está sob o controle do modo da paixão e da ignorância. Então é isso que Krishna vai explicar nesse final aqui de capítulo 6, e depois ele começa no capítulo 7 a explicar a Bhakti Yoga, que é o meio mais fácil de você chegar a essa conclusão de como controlar a mente. Nem sei se vai dar para falar nessa palestra aqui, mas vamos lá. Senão a gente vai, essa aqui eu vou botar a parte 1 e depois amanhã eu falo a parte 2, ok? Então, esse exemplo aqui também é muito bom, né? A infecção aguda pode superar a eficácia do remédio. Às vezes aqui Deus no Bhagavad Gita, ele está te dando a solução definitiva de como você se libertar desse mundo material. Mas a pessoa está tão contaminada pela ilusão, pelos modos materiais, pelos seus caprichos, pelas suas racionalizações, pelas suas desculpas, né, infinitas, para não praticar a vida espiritual, e isso é o sintoma da vida condicionada, da mente contaminada, que isso aí supera o remédio, certo? É igual uma pessoa que está tomando droga, aí você oferece a solução para essa pessoa, oferece o carinho, o refúgio em algum lugar onde ela pode se curar, mas ela está tão contaminada pela droga, ela está tão viciada, que ela não vai aceitar o remédio, né? A solução. A mente dela está totalmente obstinada para morrer no vício, no hábito, mesmo sabendo que está errada. Mas ela não vai ter aquele entusiasmo de seguir, né, a metodologia que é a solução para ela se curar. Então, nessa Kali Yuga, as pessoas estão muito contaminadas materialmente, emocionalmente, né, psicologicamente. Elas estão cheias de teorias propostas pelas trevas, que criam, onde elas acreditam nos valores, né, dados por terceiros, que são os manipuladores da sociedade. Então elas vivem de uma forma caótica, num mundo caótico, reclamando de tudo, se lamentando com ansiedade. Isso gera doenças, né, gera desconfortos, né, psicológicos, emocionais, aí vem depressão, vem estresse, tudo isso porque a pessoa não consegue se situar no espírito, que é a posição do néctar espiritual, onde você vive em bem-aventurança, em felicidade, em estabilidade de mente, né? Então isso é muito importante entender, é muito importante,
você tomar uma decisão. Não quero mais essa droga, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, essa situação, não quero mais esse tipo de música, não, agora eu quero me situar numa posição onde tudo está impregnado de valores elevados relacionados à minha missão e prática aqui nesse mundo material, dentro dessa forma física que eu já sei que não sou eu, não sou essa forma, não quero viver sob a imposição desse falso ego, desse ditador que me leva para lá e para cá e eu só estou me dando mal porque eu estou nascendo e morrendo vida após vida e não tomo uma decisão. Por isso que quando aparece um mestre espiritual, uma pessoa mais iluminada na sua vida, e você ouve com atenção aquilo e segue, né, os passos dessa pessoa que já está vivendo na verdade do Espírito, e essa é a maior bênção. A maior bênção é você assimilar aquilo que está sendo falado para uma pessoa realizada e tentar seguir aquilo. Né, se associar com essa pessoa, começar a fazer pergunta, e é isso que é a energia do mestrado. Quando você atingir essa posição do mestrado, quando você estiver situado no espírito, naturalmente você vai querer tirar as pessoas da lama também. Nasce uma misericórdia no seu coração, porém você respeita as pessoas que querem sair realmente, né? Não só aquelas que têm uma intelectualidade, aquele filósofo que sabe todas as escrituras, que acredita em Deus. Essas pessoas você não quer no seu círculo. Você quer a pessoa que realmente você sentiu aquela avidez. Poxa, eu quero isso, né? Aí você troca energia com essa pessoa. Aí Deus, através de você, passa a sua energia para aquela pessoa. E Deus, dentro daquela pessoa, recebe essa energia. E Ele revela essas palavras que eu estou falando aqui para todo mundo de uma forma assim bem simples. E você compreende e toma a decisão. Não, eu quero viver como um espírito nesse mundo, eu não quero mais viver como o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo, Deus é o centro do mundo, e sim, eu tenho que me tornar um devoto dele, já que eu sou uma parte integrante dele, ele é a vida da minha vida. Você tem que fazer isso, enquanto você não fizer isso, você está sob o controle da mente. Você está perdido nesse mundo, você está gastando seu tempo e energia em coisas supérfluas que vão desfavorecer a sua percepção maior das coisas. Aí tem que mudar desde a alimentação, né, até a conduta diária, que é aquilo que se chama a ética, né, a ética de seguir nesse mundo com valores superiores. E o Bhagavad Gita ele explica aqui as qualidades espirituais que a gente tem que adquirir. Por isso tem que buscar esse conhecimento. Sem autoconhecimento, a sua vida, por mais inteligente que você se ache ser, né, conselheiro, né? As pessoas são muito conselheiras, querem instruir as outras pessoas, querem ensinar o que é melhor para elas. E são pessoas perdidas, que estão sofrendo nesse mundo, que estão fugindo da realidade espiritual. São pessoas que geralmente entram em outras situações para esquecer ou para tentar aliviar uma situação em que ela não se aguenta com ela mesma. Entende? Muitas formas de diversão nesse mundo, de hobbies, de entretenimento, é uma forma de você fugir de você mesmo. Aí vai para o cinema, vai para um clube, ou vai fazer exercício, está fugindo assim, e aquilo se torna exagerado, demasiado, ocupa a vida da pessoa, porque ela não sabe simplesmente se sentar num lugar em paz, fechar os olhos, se associar com Deus e entender que você estando com Deus não importa o lugar que você esteja, com a pessoa com que você esteja, com a profissão que você exerça, tudo se torna maravilhoso. E isso aí só pode compreender quem realiza isso. A gente só pode falar aqui, ok? Então aqui nós terminamos onde estava falando, né, que presume-se que tal mente forte seja controlada pela prática da yoga. Mas tal prática nunca é viável para a pessoa que, como Arjuna, tem que enfrentar o mundo, tá? Que a gente comentou tudo agora. E que se pode dizer do homem moderno, né? O homem moderno, então, está frito, né? Com a internet, celular, né? Você vê as pessoas, elas não soltam o celular. O que é o celular? O celular
tá? Lá por trás, mesmo assim, é uma artimanha das trevas que foi criada para você não focar em Deus. Então o celular faz o quê? Você fica o dia inteiro com aquele negócio para lá, para cá, né? E fica lá trocando correspondência e fica se divertindo ali, né? Não é ruim, mas você não foca em Deus. Então as trevas usam um elemento que é agradável, porque você é um ser social, você quer se relacionar com todo mundo, mas você não se relaciona com Deus, você não foca a sua mente. Aí a pessoa fica no celular o dia inteiro e fica viciado naquilo. É uma droga. O celular é uma droga. Aí a solução é o quê? Calma, deixa o celular. Pode usar moderadamente, deixa ele ali de lado agora. E agora vamos, né, ler o Bhagavad Gita, vamos cantar uma japa, vamos tentar explicar coisas para outras pessoas, que elas são espíritos, né, e né, tentar fazer o bem para o irmão. Você tem que também estar sempre feliz, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, da sua emoção, certo? Não ficar interagindo com a Maia e esquecer Deus que está aqui no seu coração, certo? Nada é bom e nada é ruim. Depende de como você está aplicando a sua energia nisso em excesso, em exagero. Então, se você entra no celular e, por exemplo, você vai ver uma palestra igual essa aqui, você está usando o celular, mas você está vendo uma palestra espiritual, ou você está interagindo com pessoas que têm um ideal superior, certo? Com pessoas alegres, com pessoas que são divertidas, com bom humor, que trazem coisas legais na sua vida, certo? Então, aí você está usando de uma forma benéfica. E não para ficar ali no celular e política e falando mal de um, indo lá no comentário, chamados haters, né? É só para zoar, para dar dislike. Eu estou falando de celular porque é a moda atual. A moda atual demoníaca que, né, www é o tal do 666, que realmente é a marca na sua mão aí que você fica preso nisso, certo? Então temos que tomar cuidado. Podemos usar a internet, não tem problema, certo? Mas usa mais direcionada para coisas superiores, ouvir um documentário bacana, um filme que traz uma mensagem interessante. E aí é isso que você tem que fazer, isso é usar a inteligência, é o discernimento. Infelizmente a gente está tão contaminado que a gente vive, só que fica naquelas coisas ruins. Aí depois fica dialogando com as pessoas, depois escolhe um lado para atacar o outro lado. Aí desfaz amizade com as pessoas, porque as pessoas pensam de tal maneira, aí você fica carregando aquele ódio, aí você entra de novo no celular só para ver, para machucar aquela outra pessoa, para reclamar ou para fazer maledicência, e só manda mensagem ruim, mensagem de morte, mensagem de carro atropelando outra pessoa, de bandido roubando. Assim, essas coisas assim, é uma loucura, né? Também na televisão isso acontece, tem gente que gosta de ficar vendo TV de morte, né? Que passa mensagem ruim, né? Você vê que essas mídias que são demoníacas, elas só passam uma notícia, aquela notícia ruim, fica repetindo aquilo para você viver angustiado. E você tem que sair disso, certo? Você tem que fazer, eu não quero nada disso, eu quero me refugiar nos pés de lótus de Deus, não vai fazer nenhuma diferença tanta informação negativa na minha cabeça, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que usar minha forma humana da forma mais correta. Você tem que lutar por isso na sua vida, pela a sua parte, né, consciente de ser. É isso que a gente vem tentar falar aqui. E o Bhagavad Gita é a consciência suprema, a inteligência de Deus manifestada numa sabedoria que a gente está tentando aqui transmitir de uma linguagem mais simples possível. Tá? Então, o que você pode dizer do homem moderno? Né? O homem moderno está completamente perdido. Né? Quantas pessoas têm se tornado ateístas e têm adquirido valores assim, os mais degradados possíveis, tentando colocar na mente das pessoas que o normal é aquilo que é totalmente a escuridão plena. E aí todo mundo vai seguindo isso, não, que é normal, o cara é normal, aí todo mundo, isso é o zumbi. O zumbi é a pessoa que não pensa mais, não sente mais, está completamente dominado pela inteligência artificial e pela opinião de terceiros que são muito negativos, que estão sendo, né, graças a Deus, retirados agora um pouco desse planeta para dar um alívio para a gente.
tá? A analogia usada aqui é apropriada. Ninguém pode capturar a ventania, e ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. A maneira mais fácil de controlar a mente, como o Senhor Chaitanya sugeriu, é cantar com toda a humildade Hare Krishna, o grande mantra da libertação. Certo? Então esse Hare Krishna não é de uma religião, não é de uma instituição, não é a pessoa, eu sou Hare Krishna, eu sou hindu, não é isso. O mantra Hare Krishna é o nome de Deus. Se você, independente da religião que você tenha, ou a filosofia que você, ou ideal que você siga, o método mais fácil para essa Kali Yuga, que nos foi deixado por Deus, é cantar o nome dele. Por isso que o Mestre Cristo fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que nome é esse? O Senhor Chaitanya, que é o próprio Deus, ele nos trouxe o nome dele, que é o mantra Hare Krishna. É fácil entender isso. E se você santifica o nome de Deus, o reino de Deus vem a você. Ou seja, a revelação divina acontece, porque você purifica a sua mente e você abre a porta da ascensão da energia para que a sua inteligência iluminada possa transpassar, né, os obstáculos dos instrumentos contaminados, e aí você manifesta a sua vida espiritual aqui nesse planeta, em qualquer lugar, qualquer dimensão que você tiver. Está entendendo? O método prescrito é Savai Manaha Krishna Padara Vinda Joho. Deve-se ocupar a mente totalmente em Krishna. Só então não restarão outras ocupações para agitar a mente. Então vamos terminar aqui, Srila Prabhupada falando, né? Se você ocupa a mente em Deus, tudo mais se reconfigura positivamente na sua vida. Aí os acréscimos vão vir para a sua vida naturalmente. Toda a problemática é porque você não está vivendo refugiado naquele ser que é a energia toda. Toda a energia é Deus. Se você está em Deus realmente e manifestando esse sentimento de amor, de devoção ou de serviço devocional, naturalmente a sua vida é configurada toda para favorecer. Tudo vem para você. Você nem precisa fazer esforço, porque tudo está sob o controle absoluto de Deus, que está no seu coração, observando o seu movimento mental, o movimento da sua inteligência e o movimento do seu espírito. E a vida humana se destina a isso, você atingir essa perfeição de entendimento e viver nisso, conforme a sabedoria, né, da divindade, nesse refúgio aos pés de lótus dele, praticando a vida espiritual, e moderadamente vivendo as coisas da vida material, para que quando chegar o momento da morte você esteja qualificado, vamos dizer assim, divinamente, para voltar para o reino de Deus. E sair aqui dessa brincadeira, desse cenário material que é tudo uma ilusão. Assim como o mundo dos sonhos, né? Tudo é ilusão, o mundo do sonho é ilusão. Onde as pessoas... né? Aqui também é um mundo de sonhos, só que parece que é mais perfeito, né? Parece que é mais certinho, mas é uma Matrix também. Você vai compreender isso quando você atingir o plano espiritual. E aí você vai tomar essa decisão real, pura, de seguir em frente. Então eu acho que já está dando 1 hora, certo? E a gente continua o verso 35 e 36 na outra aula. Ok? Então vamos meditar, estar sempre em gratidão, e é isso, tá? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. Haribo!